Caros amigos e amigas da Associação Jean Fidei, hoje eu vou fazer não é sempre que a gente faz essa prosinha da tarde aqui pelo podcast, mas sempre que eu tenho alguma coisa interessante que vale a pena nós compartilharmos aqui, a gente conversar para poder ter as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, as mesmas intenções de orações, sempre é bom. Eu recebi aqui um relatório, que aliás eu tirei daquele Observatório da Cristianofobia, que é uma fonte italiana muito boa, que fala muito da perseguição aos cristãos. E aqui eu tenho uma atualização de como está a situação dos cristãos no Oriente, principalmente na Síria, onde a pandemia do Covid-19 também começa a ganhar força. Então vocês vão ver aqui que é uma situação absolutamente trágica, o que está descrito aqui nesse relatório. Então vamos lá. Ontem o Observatório da Cristianofobia teve o privilégio de estar numa videoconferência promovida pela Associação Pró Terra Santa, com o padre Bajak Karakash, guardião do convento franciscano da Conversão de São Paulo em Damasco. Padre Bajat, sírio, por muitos anos visitou e estudou na Itália e desde 2016 se encontra em Damasco. Padre Bajat nos deu um relato realmente chocante da situação humanitária na Síria, mas especialmente em Damasco, região na qual desempenha sua atividade missionária. Ele nos conta como as pessoas estão passando pelo drama durante a pandemia. E eu vou, aqui diz o articulista, eu vou tentar resumir o que ele nos disse. Então ele diz, a Síria, como se sabe, vive seu 10º ano de guerra civil. Imagina, minha gente, nós estamos aqui alguns dias de quarentena aqui, já está uma coisa tremenda, né? Dá um tédio, dá um desespero. Mas, embora a gente tenha aproveitado para trabalhar muito, porque tem que trabalhar, não dá para parar. Mas é terrível, né? Ficar fechado entre quatro paredes da casa não é brincadeira. Bom, então, 10 anos de guerra civil. Só que guerra civil é bem diferente de coronavírus, né? Guerra civil é bomba caindo para todo lado, é chuva de bombas. Desde o regresso do padre Bajá à Síria em 2016, aspas, tudo é guerra. Olha só a situação desse país. As batalhas e lutas de campo podem mudar todos os dias, mas tudo é guerra. Naturalmente, a repercussão sobre a vida cotidiana das pessoas é bem perceptível e importante. Bom, eu posso imaginar. Lá não tem delivery, esse negócio, telefona, pede comida, ficar em casa lá assistindo filminho na internet, não tem nada disso, não. A pessoa tem que ficar com o ouvido bem atento para ver se não tem uma bomba explodindo ali perto para ele poder defender a vida, né? Apesar da guerra, Damasco não sofre mais com os bombardeamentos. Pode parecer paradoxal, mas hoje a dificuldade econômica é maior do que no auge das bombas. Quer dizer, a situação econômica é tão grave em Damasco que as bombas ficaram em segundo plano. Vocês já pensaram? Eu acho que algo disso vai se passar com essa pandemia aí. Quer dizer, vai chegar uma hora que os efeitos econômicos vão ser tão tremendos que a gente vai até esquecer do próprio vírus, né? Bom, e o padre Bajat explica o motivo. Ele diz, a lira, a moeda síria, perdeu mais da metade do seu valor e isso influenciou o preço de tudo, principalmente da comida. A título de curiosidade, 1 quilo de queijo, que antes custava 1.000 liras, eu não sei quanto é que daria isso em reais, mas enfim, hoje custa 2.500, ou seja, ele dobrou, foi 2,5 vezes mais, né, que ele custa. O problema é que os salários permaneceram os mesmos, ou quase os mesmos. Esse é o grande problema da inflação. Os salários ficam iguais e, ao mesmo tempo, o custo de tudo aumenta, diminui o poder aquisitivo das pessoas, né? Essa situação criou um clima de angústia e desespero. São tantos os que agora dizem, chega, já não há mais o que fazer, não há mais esperança. Olha só que situação chegam as pessoas que são levadas a ficarem desesperados e perder a esperança, né?
como aí a gente vê como é importante nós cultivarmos o espírito de oração e a esperança, principalmente para horas dessas, E nós vamos ter horas dessas, porque Nossa Senhora de Fátima falou que nós iríamos ter horas dessas, piores. Bom, eis o ponto. Muitos perderam a esperança e só pensam em emigrar, ir embora. Quer dizer, o sujeito sai de uma desgraça e cai na outra, né? Que lugar que está tranquilo no mundo hoje em dia. O problema é ir para onde? Antes era o Líbano, um lugar mais ou menos seguro na época, onde podia se encontrar trabalho. Agora, a crise também chegou lá e tudo ficou mais difícil. Como se não bastasse essa crise humanitária que induz as pessoas a perderem a esperança em dias melhores, a emergência Covid-19 bate à porta. Hoje, na Síria, está praticamente tudo fechado e a situação fica pior a cada dia. Eles não podem sair de casa das 18 às 6 horas da manhã. Quer dizer, portanto, tem um toque de recolher lá, né? Nos feriados não é permitido sair depois do meio-dia. Não é permitido fazer nenhum percurso. Não tá começando. Tem alguns lugares aqui em São Paulo que estão igual, né? E assim, as pessoas não podem mais vir à paróquia dos franciscanos que se encontra na periferia de Damasco. Tudo isso com o agravante de que, na Síria, não há nenhum amortecedor social. Basta dizer que o salário de 80% das pessoas era pago de modo ilegal. Vocês vejam só que coisa, né? Como, se a gente pensar bem, o modo como o Brasil está enfrentando essa epidemia, as medidas econômicas que estão sendo tomadas, etc., é de uma generosidade descomunal se a gente considerar uma situação como essa que eu estou lendo aqui da Síria, né? Agora que perderam seus empregos, pois tudo está fechado, falta dinheiro para a comida, sem falar do aluguel, luz, água, etc. O pior é que se espera que a pandemia fique mais forte nas próximas semanas. Vocês veem que é uma situação como a nossa, só que com o agravante da guerra, está tudo destruído, etc., né? Tudo é muito incerto, não se sabe como vai ser quando a pandemia piorar, o que acontecerá certamente. Muita gente não entende por que se deve permanecer em casa e temem uma catástrofe, também porque as estruturas sanitárias estão reduzidas ao mínimo. Mais de 50% dessas estruturas foram destruídas durante a guerra. Assim, o sistema de saúde, que já não conseguia lidar com a demanda da guerra, imagine numa epidemia que começa. Olha que barbaridade, a gente vê aquelas cenas da guerra, daquelas conflitos, aquela coisa, a gente vai pensando, né? Como é que para onde eles vão, onde são levados os doentes, os feridos, pessoas que têm que fazer cirurgia, às vezes na rua, ao relento, dentro de uma barraca, com as mínimas condições de higiene, é um negócio tremendo. Bom, agora, pior ainda, né? Um dos participantes da videoconferência perguntou: se chegassem doações, o que mais falta a vocês? Padre Bajar respondeu assim: há 2 semanas eu teria pedido ajuda aos jovens para terem uma formação profissional, para poderem ter um trabalho, um futuro. Hoje, esta nova situação coloca as famílias sob forte pressão. A maior parte das pessoas não trabalham, logo não recebem. Como vão comprar comida? Eles já são de famílias deslocadas em condições muito difíceis. Pensar nessas pessoas me preocupa. E para piorar a situação na qual estamos, como em toda a guerra, há pessoas que querem enriquecer às custas dos outros devido à crise. Ah, que engraçado, lá também tem isso, né? Tem gente que gosta de aproveitar essas crises, pandemias, etc., para efeitos políticos, para enriquecer, para ganhar dinheiro, para roubar, né? Que coisa incrível, hein? Que coisa. Ainda bem que no nosso país não tem nada disso, né? Bom, toda a ajuda que recebemos hoje vai para ajudar as famílias a fazerem pacotes de alimentos para providenciar o leite e as fraldas dos bebês e para pagar o aluguel. Todos os problemas acumulados antes agravaram-se. Meu Deus do céu. Padre Bajat também nos atualizou sobre a situação dos outros padres franciscanos que se encontram na zona do terrorismo e da guerra. Olha, são sacerdotes verdadeiramente heróis, hein? Se colocarem assim, nessa situação, terrorismo e guerra. E aqui, infelizmente, no Brasil tem padre que está com medo de espirro,
que alguém dê a 200 metros dele, ele já acha que pode pegar coronavírus, fecha a igreja, fecha tudo, não atende confissão. Não estou dizendo que é para acabar como se diz, a quarentena, o confinamento, não. Mas é que tem um pouquinho de heroísmo, às vezes vai bem, né? Vai bem. Não vou falar mais nada. Estão bem, eles estão bem, esses padres, paradoxalmente, porque essa crise do Covid-19 interrompeu os combates. Todos estão em casa esperando o que vai acontecer, um lado positivo aí do confinamento. Teme-se naturalmente pelos frades que permanecem nas zonas ainda controladas pelos grupos terroristas. São zonas fora da lei, sem controle ou segurança, embora eles estejam bem e continuem a celebrar a Santa Missa. Olha que coisa heróica, meu Deus! Todos candidatos a mártires, hein? Que coisa! No meio de toda essa catástrofe, Padre Bajá não ousa lamentar-se. Ele diz: não ouso lamentar-me porque penso em vocês. Também estão passando por uma situação grave. Ele está falando para um público italiano. A situação de vocês me lembra os primeiros anos da guerra na Síria. Ninguém pensava mais que o país ficaria em uma situação tão grave. Na época, era terrível ter de contar os mortos. Hoje, nem se conta mais. Olha que situação. Como é parabólico esse relato dele, né? De coisas que poderão ainda vir. Estamos rezando muito por vocês na Itália. A Itália, para mim, é minha segunda pátria. Somos duplamente feridos. Rezamos ao Senhor para que esses dias não durem. Nós também. Vamos rezar essa Ave Maria, um por todos, todos por um, por essa gente que está sofrendo uma barbaridade, e com o acréscimo do Covid-19, né? Ainda para complicar ainda mais a vida deles. E com isso, meus amigos, eu compartilho com vocês mais essa notícia para rezarmos por essas pessoas e não rezarmos só para aqueles interesses nossos que não são necessariamente mesquinhos, mas estão muito além do verdadeiro amor ao próximo que nós devemos ter quando a gente pensa nesses católicos perseguidos. Até a próxima e fiquem com a bênção, Ave Maria, a bênção do Padre Pio. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e